A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos falar hoje, abordar esse vídeo sobre uma polêmica de um áudio do nosso irmão ancião, nosso querido irmão Paulinho do Jardim Paulista, o qual, irmãos, está circulando pela internet, pelas redes sociais, um áudio do servo de Deus no Jardim Paulista, aí, irmãos, dando uma opinião, o que ele acha sobre o resgate de almas. Sabemos, irmãos, que cada um de nós, mesmo estando dentro da congregação, temos, irmãos, a nossa opinião. Cada um de nós temos uma opinião. E o servo de Deus deu a opinião dele, uma opinião parcial, irmãos. Não sei se de repente ali aquela opinião ele teria que ter dado no culto, mas como o servo de Deus é muito sincero no que fala, irmãos, e creio que não é só o nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista, e sim, muitos aí têm as suas opiniões, né? Aqueles que quer resgatar os que estão perdidos e aqueles que acham que não se deve, irmãos, ir atrás daqueles que estão parados, o que estão ali aguardando, irmãos, aguardando alguém dar o início para ir ali socorrer. Irmãos, tem diversas opiniões, não é só um ancião que pegaram essa opinião dele, colocaram nas redes sociais, porque é um ancião. De repente, um Zezinho lá da esquina vai dar uma opinião e as pessoas não estão nem aí. Por quê? O foco deste áudio que está na internet, o foco é, irmãos, falar para as pessoas, sai da congregação cristã no Brasil. O foco é este. Vocês vão ver canais de crítica aí, irmãos, falando a este respeito, irmãos, porque eles querem que as crianças não vão para a igreja, eles querem que os jovens saiam da igreja, eles querem, irmãos, que os que estão dentro da igreja saiam, e eles querem ainda, irmãos, criticar aqueles que estão fora da igreja. Né? Sabendo aí, irmãos, em que teve esses dias um casal de críticos que foi na congregação com o intuito ali de fazer um desafio. Né? Hoje em dia, a gente, muitos acham que ir na igreja é cumprir um desafio, é porque alguém falou que um anjo ali iria impedir a entrada, né, do casal dentro da congregação. Que na realidade, essa pessoa que falou isto, que o anjo estaria ali na porta da congregação, não deixando o crítico entrar, essa pessoa errou. Ao contrário, o anjo vai estar na porta da congregação, aceitando o crítico, aceitando, irmãos, os que pararam, aceitando a nossa querida Irmandade. Sabe quem vai estar na porta da congregação e não vai querer que você entre? É o próprio diabo. É o próprio diabo. O irmão aí, não sei, entre aspas, né? Não sei se é irmão realmente, porque para falar isso para uma pessoa, um crítico que está afastado da igreja, um crítico em que a gente ouve por aí 24 horas ali falando mal da obra de Deus, né? Parece que se sente bem, ganha um dia. Eu hoje vou levantar e falar mal da congregação, falar mal da denominação Congregação Cristã no Brasil. As pessoas às vezes acham, irmãos, que está atingindo, né, a pessoa que está indo ali, que está atingindo a denominação. E que ele falando isto, por mais que ele se sinta bem falando isto, ele acha que aos poucos as pessoas vão enfraquecendo de ir, né? Teve um crítico aí, irmãos, que ele falou bem assim, olha só, ele ensinando para as pessoas
Vamos supor, o pai é da congregação, mas o filho não é. O filho sai da congregação. Ele ensinando para o filho chegar em casa e começar a atacar a obra de Deus, atacar a congregação. Que ele falou assim, aí você vai irritar os seus pais, você vai ali fazer o circo pegar fogo. Veja bem, irmãos, a mentalidade dessas pessoas falando isso para que a família fique ali em confusão, em discórdia, irmãos, fica ali brigando, né? Irmãos, a gente sabe que quem causa discórdia, separação, briga, é o próprio inimigo das nossas almas, irmãos. Irmãos, e essa pessoa que falou para esse crítico, esse casal de crítico, que até eles foram na igreja, disse que fazer um desafio. Na igreja não é para fazer desafio. Na igreja não é para provar que você saiu pela porta da frente. Na igreja não é assim, você chegar e falar, colocar um título. Por que eu retornei para a congregação? Isso daí para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas achar, poxa, o crítico retornou para a congregação. Como que a congregação está ao seu dispor? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Aquele que está parado e que deseja ou se arrepender, que deseja voltar para a casa do Senhor, Deus recebe ele de braços abertos. Mas você que acha que você fazendo assim, Deus já, vem, então você quer vir? Por favor, venha não. Saiu você, ele põe 3, 4, 5, 10 no seu lugar, porque esses 10 quer salvar a alma. Quer salvar a alma. Você não quer salvar a alma? Problema seu. Agora, ir na igreja para fazer um desafio, isso daí é da característica de pessoas que passaram 20, 30 anos. Eles não foram na igreja para servir a Deus. E sim passar. Irmãos, eu não estou aí querendo atacar o lado da crítica, mas preste bem atenção. A maioria desses críticos, eles foram tudo profetinha de Baal. Eles foram todos esses que iam na casa do pessoal só para fazer barulho. Porque a congregação, o ministério, eles pegam mesmo esses profetinhas e chamam atenção. Na maioria das vezes tira até a liberdade, porque esses profetinhas vai para a casa dos outros para fazer algazarra, baderna. O título desse vídeo nós vamos colocar aí o áudio do nosso irmão Paulinho, que é uma opinião dele, irmãos. Dele, não é uma opinião que a igreja acha. Por quê, irmãos? O nosso irmão Paulinho, ele é um ancião mais reservado, mas um ancião mais antigo, né? Ele ainda é do princípio da obra, que não se deve ir atrás, buscar aqueles que estão parados. Porque ele deve, né, no pensamento, pensar o seguinte: agora virou festa, a pessoa pronta, fica em casa e a igreja vai lá e busca. Mas na maioria das vezes não vai buscar aqueles que erraram, aqueles que estão pisando no sangue de Cristo. Eles vão buscar aqueles machucados. Aí muitos falam aí, a igreja machucou a pessoa, a igreja machucou e agora está indo atrás. Que ninguém machuca ninguém não, irmãos. A pessoa que se machuca sozinho. Este crente Nutella, que hoje qualquer coisinha já fica de carinha virada, já não quer mais congregar, jogando culpa no ancião. Irmão, quem serve a Deus em espírito e em verdade, pode um ancião, pode um cooperador, pode um mão de banco falar algo que você vai falar: eu vou para a casa de Deus servir a Deus, não vou para te ver, irmãos. Mas hoje em dia está assim. Irmãos, da minha opinião, né? Da minha opinião, creio da opinião de muitos aí, irmãos, tem que ir dar essas chances. Aí você pega um crítico aí, que quando você, que nem agora, o nosso irmão Paulinho falou que não é de acordo. Muitos vão falar, tá vendo? O próprio ancião não quer ir lá salvar, vê como eles são. Mas se você vai lá resgatar a alma, ele já fala: tá bem, foi lá resgatar porque a congregação matou. Ninguém mata ninguém não.
Se for para morrer, a pessoa morre em outra igreja. Que a diferença de outra igreja para a congregação é absurda, irmãos. É absurdo. Começa pelo ganho do dinheiro. Que se a congregação pega a coleta, ela gasta em templo, ela gasta em obra da piedade, ela gasta em viagem. A gente vê o dinheiro sendo gasto dentro da congregação. Você pega outra igreja. Esse dia teve uma cantora da Assembleia de Deus, está aí nas redes sociais, que ela cobrou R$ 3.000 para dar uma palestra dentro da igreja. E só davam 2.000 por noite, irmãos. Quem é que ganha R$ 2.000 por noite em uma igreja? Não, eu quero é 3.000. Então, irmãos, vendendo a palavra do Senhor. Este dia eu vi no Facebook, agora está aparecendo bastante anúncio aí, né? Olha, a gente ensina você a pregar, a você a preparar a pregação do dia. Vocês podem ver que está no Facebook. Imagine você fazendo um curso pelo Facebook para você estudar a Bíblia e preparar a pregação que você vai pregar na sua igreja. Que ali é você que escolhe o que o seu fiel vai comer. E na congregação, não. Na congregação, você vai para a igreja, mas você não sabe qual é a palavra que vai ser aquele dia. Você não sabe o que Deus vai falar aquele dia. Entendeu? Porque é revelado pelo Espírito Santo. Vamos ouvir aqui o áudio do nosso irmão Paulinho, né? Que ele dá a opinião dele. Eu acho que estava dando estava falando alguma coisa os tópicos, né? Estava lendo o tópico, irmãos, e deu a opinião dele aí no tópico, irmãos. Mas é uma opinião dele. É um caso reservado aí, né? Não é que a congregação acha isso. Cada um tem o seu jeito. Aliás, quem está à frente desse projeto Resgate são os irmãos mais novos. Irmãos, tem irmãos aí, que a gente não sabe por esse Brasil afora, que vão atrás, lá onde a pessoa se drogando, irmãos. E traz para a casa do Senhor. Este sim, amassa o barro e vai atrás das almas perdidas. Mas aí vocês vão ver que na rede social, no YouTube, nos canais críticos, eles vão falar contra o resgate. Porque eles não querem que a criança vá para a igreja, que a criança dê coleta, eles não querem que o jovem fique na igreja, manda o jovem não namorar para casar, manda o jovem, se seu irmão namorado e acontecer algo e não gostar, arruma outro. Irmãos, mais ou menos é assim. É tudo contra a doutrina da congregação. Vocês vão ouvir esses críticos falando. Irmãos, pega de um, larga no outro. Um fala uma coisa, outro fala a mesma coisa. Irmãos, e o pior de tudo é que a gente fica triste. Que tem muitos irmãos da congregação que vai lá e ainda fica dando audiência, irmãos. Ainda fica ali tentando discutir com a pessoa e o canal da pessoa acaba visualizando bastante e a congregação colocada aí em xeque-mate, irmãos. As pessoas vão lá e ainda vai discutir, que isso é uma coisa que não se discute. Porque quanto mais você vai nesses canais críticos discutir com eles, mais eles estão adorando, eles estão querendo colocar você aí, te expor você. Por mais que você entra com perfil fake, né? Tudo eles vão classificar que é da congregação. Às vezes até são canais críticos que se passam por CCBianos, como eles dizem, para dizer, falam, xinga disso, xinga daquilo, né? Para dizer que é a congregação. Que na realidade eu creio que a nossa querida Irmandade, irmãos, tem muita educação e tem o zelo pela obra de Deus. Vamos ouvir aí o que o nosso irmão Paulinho do Paulista narrou nessa parte. A respeito do resgate, irmãos. Estão fazendo em vários lugares, não sei se os irmãos estão aqui, todos estão aqui. Resgate é buscar as almas que se desviaram, que pararam, que pecaram, que não guardaram a palavra de Deus e pararam na graça, pararam de vir na casa de Deus. Eu não sou favorável a isso, irmãos. Eu acho que a igreja nunca foi buscar ninguém lá fora.
Nós viemos de livre e espontânea vontade na congregação cristã do Brasil, por sermos testemunhados pelo Espírito Santo de Deus, e cremos que não foi o convite do irmão, da irmã, foi o convite do Espírito Santo de Deus que nos convidou para tão grande e tamanha salvação. Irmãos, veja bem, como o nosso irmão aí narrou nesta parte, né, explicou, em que nós, quando viemos para a congregação, nós viemos por conta própria. Nós viemos com a nossa própria perna, fomos para a igreja, ali Deus converteu o coração e nós ficamos ali. Se nós sairmos, né, então quer dizer que não tem que alguém ir atrás, porque nós saímos. Mas o que o nosso irmão quis explicar nesta parte não é aqueles que estão fracos, aqueles que estão lá pedindo, irmão, socorro. Senhor, envia alguém aqui que eu estou fraco na sua graça. Manda alguém vir aqui, Senhor. Às vezes, irmãos, são irmãos, nossos irmãos, que não aconteceu nada, simplesmente deixaram de congregar, né? O servo de Deus, ele não fala desta parte, porque esse contexto que ele está falando aí foi ele lendo, né? Ele lendo aí os ensinamentos, né? Os tópicos, e ele deu a opinião dele sobre esta parte. Mas muitos pegam esse contexto, cria um pretexto para falar mal do ministério, para falar mal da obra de Deus. Na realidade, não é isso que o nosso irmão Paulinho quis dizer. Ele quis dizer que pessoas que repisaram no sangue de Cristo estão aí pecando, adulterando, fazendo o que bem quer, né? O que bem quer. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhava numa empresa e tinha uns irmãos que eles eram metidos a profetinhas, né? E chegaram na empresa uma vez e tinha a faxineira limpando ali o escritório. E eu conversava sempre com a faxineira e ela falava assim para mim: eu era da congregação. A senhora era? Eu era da congregação. Só que eu pequei, ela mesma falou assim, irmãos, eu me eslameei. Eu peço, irmão Paulo, que um dia Deus me perdoe, a não ser que não seja no último dia mesmo, né? Nem se for no último dia mesmo do meu leito de morte. Que Deus me perdoe para pelo menos salvar minha alma. Porque o que eu fiz foi terrível. Eu, quando pequei a primeira vez, eu não me arrependi e fui fazendo, cheguei ao fundo do poço. E eu ali falei alguma coisa para ela, né? A gente não pode falar mais nada num propósito desse, se a própria pessoa reconhece. E esse irmão então chegou no escritório e foi profetizar para essa senhora. E eu só fiquei observando. Ele falando para ela que Deus tinha uma obra muito grande com ela e que ele ia chamar ela para a água do santo batismo. E ela olhou para mim e sorriu, como se diz, está totalmente enganado, porque ele já tinha falado a versão dela para mim. E esse irmão então falou: olha, marca um dia para você ir na igreja. E ela já era nossa irmã, já tinha errado, já tinha feito isso tudo de coisa, irmãos. Mas tem aqueles, irmãos, que ficam fracos. Às vezes está congregando a pandemia, fica fraco, não vai mais para a igreja, está aguardando alguém chegar ali e dar a mão, irmãos. Puxar, né? Puxar com a mão. Entendeu, irmãos? Como diz um áudio que eu coloquei esses dias, não é também resgate de alma, não é para chegar para esses que andam aí denegrindo a obra de Deus, né? Que esses daí, eles já sabem, eles pregavam, eles já sabem da verdade. Eles sabem que ali é verdade. Só que eles não vão voltar atrás, a não ser que Deus aperte eles. E Deus ama a alma deles. Que Deus ponha na prensa. Aí sim, eles retornam. Mas eles já sabem, eles já saíram de dentro da igreja. É a mesma coisa da gente chegar, você chegar pro padre
e ensinar ele a rezar a missa, modo de dizer, né? Aqueles que estavam dentro da congregação que saiu, irmãos, que errou, fez de tudo, atrapalhou a vida de muitas pessoas, ludibriou, né? Usou de má fé. Esses daí já sabem, irmãos. Eles já sabem que ali eles não têm mais comunhão com a igreja. São pessoas diferentes. O que o nosso irmão Paulinho deu a opinião dele, irmão, é esse respeito. Que ele acha que o resgate de alma, eles vão lá e vão resgatando qualquer um. Agora, o resgate de alma é um jeito de chamar para a igreja, não de trazer com a liberdade. Porque tem muitos enrolados, tem muitos ali que a esposa, a mulher, pecou, adulterou, e de repente arrumou um outro marido, e o outro marido é um bom marido, trata bem ela com as crianças, e é um lar ali bom, né? Um lar carente das coisas de Deus. Então traga para a casa do Senhor. Potente é Deus para perdoar. O cooperador ancião, né? Como tem uma fala do Cláudio Massola, que eu aprovo 100%, que Deus perdoa, mas o ministério não. Gente, quer coisa melhor que esta? Deus perdoa, mas o ministério não. Isso quer dizer, o ministério pode errar, o ministério pode falar para você que você não está salvo, mas se Deus bater o martelo e falar, você está salvo, eu te perdoo, não vai e não erre mais. O importante é isso. E muitos querem o que? A bajulação, quer essa tal liberdade, que quando perde na congregação, logicamente, fica um pouco restrito a nossa irmandade para que, irmãos, quando a pessoa erra, não é que a pessoa está condenada, é que a pessoa não vai ter liberdade para a gente distinguir as coisas. Porque de repente erra, peca e vai ter liberdade, os outros que estão ali dentro vão querer errar, vão querer pecar. É a mesma coisa, Deus está certo e deu errar, e o diabo já fala no ouvido, né, irmãos? Aí fica difícil. Vamos ouvir o restante. Na casa, a igreja não foi na casa de ninguém, bater palma, tocar campainha, e nem nas praças públicas também. Então as pessoas que pararam, o motivo outro, uns por pecado, outros por inconveniência, outros por muração, outros por carnalidade também, outros por não aceitar o ministério, outros por não aceitar a doutrina, outros por ir por outras denominações também, por achar lá também bom, e não acharam bom e querem voltar também, que volta espontaneamente. O filho pródigo, ninguém foi buscar o filho pródigo. Foi buscar alguém? Foi buscar o filho pródigo? Não. Ele se arrependeu, ele viu que ele tinha perdido. Ele viu que ele tinha perdido e se arrependeu e falou, na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que eu, estava comendo ração de porco. E quando ele voltou, irmãos, ele não pediu nenhum privilégio. Quero ser um dos empregados do meu pai. Mas o pai que o conferiu a ele, também o pai no seu amor, na sua misericórdia, e ali é Deus, esse pai, não é? Ainda selou ele, né? Ainda deu um anel para ele. Mas o que está acontecendo é que a pessoa se revolta, vai embora. Às vezes é músico. Às vezes é músico. Tem músico que não para em lugar nenhum. Ninguém aguenta ele tocar. Sax, pistão e outros mais pesados. O que transtorna mais é o pistão e o sax, não é? Que toca para frente, né? O que toca ainda por cima ainda vai. E eu acho que achei uma solução, viu, Alice? É pôr um atrás do outro para tocar. Pôr um atrás do outro, assim, ver se ele aguenta tocar nas orelhas dele. Verdade. E tem músico que a gente deu graças a Deus que não veio mais. E nós vamos atrás deles lá, para trazer eles aqui, trazer discórdia aqui. Não vamos atrás de ninguém, irmãos. Aquele que não se conforma com a doutrina. E o que acontece? Eles estão querendo voltar, a igreja vai buscar, a igreja é obrigada a aceitar todos os seus defeitos. Tem nossas irmãs, nossos irmãozinhos também, pessoas que foram para o mundo. Vocês podem perceber que aí ele fala do filho pródigo que voltou sozinho, não precisou ninguém ir lá atrás. O filho pródigo voltou sozinho. Só que aquilo que eu disse no começo, hoje os crentes são tudo manhoso, tudo Nutella, irmãos.
qualquer coisinha, tem que ir atrás, né? Porque eu tô sem força. Às vezes, irmãos, ouve mais o inimigo falando no ouvido do que a palavra de Deus. Filho meu, não deixe do meu caminho, volte para a casa do Senhor. Às vezes aí o inimigo chega ali, não, porque eles vão falar de você, eles vão tirar sarro, eles vão virar a cara, não vão te saudar. Irmão Paulo, eu passei ali, o irmão não olhou para mim, não me saudou. Ele não me considera mais como irmão. A paz tem que estar dentro do seu coração. Se ele não te saudou, porque ele não tem paz. Eu dou o que eu tenho. Se está transbordando dentro de mim, eu saio saudando até quem não é crente. A paz de Deus, porque está transbordando a paz. E o que eu levo dentro de mim é a paz. E essa paz que eu levo dentro de mim não é eu que escolho para quem eu vou dar. Porque aí eu vou estar julgando. Às vezes aquela pessoa que está fora da igreja, aquela pessoa que está parada, ela está precisando de paz. Porque aquela que está dentro da igreja junto com você, senta do seu lado, está se alimentando com você. Porque a igreja foi feita, irmãos, não é só para fortes, foi feita para os fracos. Por isso, o irmão Paulinho, ele narra nessa história aí, eu entendo o jeito que ele quer dizer. Também, vamos e venhamos, irmãos. Tem pessoas que querem andar de qualquer maneira dentro da igreja. Tem pessoas que querem criticar o ministério e estar ali junto na igreja, bater de frente a frente. O irmão prega uma palavra e está ali do banco anotando. Tem irmãos que têm a capacidade de rebater contra o pregador quando acaba o culto, irmãos. Irmãos, eu já vi cada coisa dentro da obra de Deus. Eu já vi cada um. O que o servo de Deus está falando é que o irmão está falando já rasgado. O português claro, ele não fica alisando a cabeça. Ele já fala o português claro, já generaliza todos. Que na realidade tem essas pessoas, mesmo que eu já disse no começo do vídeo, que está ali só para atrapalhar a obra de Deus. Músico que está ali só para atrapalhar. Tinha uma determinada igreja em que o músico queria cortar o cabelo do jeito que ele queria. E o encarregado chegou para ele e falou, não, irmão, o irmão vai cortar o cabelo do jeito que todo mundo corta, de um servo de Deus. E ele queria levar para dentro da igreja aqueles cortes, né, que faz aí no mundo. E o irmão falou, não, você vai ficar diferente dos músicos aqui. É a mesma coisa músico entrar de cavanhaque dentro da orquestra. Músico de barba dentro da congregação. Não é pecado ter barba, mas ali dentro tem a normalidade, tem o padrão da congregação. Pode falar que é usos e costumes? Pode. Mas é o padrão, não mudou. Desde 1910, aliás, os homens antigamente se vestiam muito bem, as mulheres muito bem, os evangélicos antigamente. Vê um homem se vestindo hoje com a calça toda apertada, apertadinho, e vê os de antigamente, que tinha até aquele sobretudo, bigode bem feito, sapato engraxado. As coisas vão mudando, irmãos. E o que o servo de Deus fala aí, ele não está errado. É uma opinião parcial, uma opinião dele, que ele foi ler e ele, como servo de Deus, como ancião, ele está dando a opinião dele, o que ele acha realmente. Né? Que também não é uma coisa unânime na congregação inteira. Tem diversas regiões que os irmãos autorizaram, irmãos. E se der certo mesmo, vai vir muita gente, irmãos. Vai retornar muitos que precisa, que quer se salvar. Porque aqueles que não querem se salvar, logicamente que eles vão estar aí criticando esses que estão retornando. É esses que o nosso irmão Paulinho quis dizer. Irmãos, fica com o restante do áudio aí, irmãos. E no final do vídeo, deixa os seus comentários a este respeito, irmãos. O projeto Resgate, sim, é uma coisa boa. É uma coisa em que muitos aí estão, né? Muitos estão querendo aí falar que é errado, não estão querendo que vá buscar.
E os que estão dentro da congregação estão querendo enfraquecê-los para retirar dentro da congregação, dentro das igrejas. É uma batalha espiritual, irmãos. Espiritual. Mas, interagindo junto com a nossa querida Irmandade, quero que vocês deixem o comentário de vocês aqui no canal. Tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus. Tem o canal CCB Sem Reforma. Vá lá, visite ele. Vai estar aqui o link dele na descrição, irmãos. E deixe seu comentário. O que vocês acham a este respeito, irmãos? Tem muitos irmãos nossos que estão com depressão, que estão aí com ansiedade, irmãos. Estão aguardando a visita, irmãos. Na maioria das vezes estão tristes nos seus lares. É isso que nós temos que ver também. Por isso, eu sempre coloco no final do meu vídeo alguns dizeres sobre a nossa irmã Sheila, terapeuta, irmãos, que está resolvendo um monte de problemas. Esses problemas, irmãos, não são espirituais, e sim materiais. O problema espiritual deixamos para a palavra de Deus, para a congregação, para a igreja. Porque se a sua carne vai bem, o espírito também vai bem, irmãos. Porque o espírito está dentro do seu corpo. E precisa ter uma carne sadia, uma matéria sadia. Porque senão, irmãos, fica mais fácil os espíritos ruins atormentar uma pessoa desequilibrada, uma pessoa aí com depressão, uma pessoa que está aí querendo até, na maioria das vezes, ouvindo vozes para tirar sua própria vida, para fazer algo em que o próprio inimigo está querendo, né, irmãos? Então eu vou deixar no finalzinho desse vídeo uns dizeres que a nossa irmã preparou aí, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo. Acompanhe o restante. Voltaram para o mundo, praticaram o ato de sexualidade e depois vai casar com uma irmã pura, um irmão puro. Vem aqui para casar com todos os direitos que tinha antes. O que vocês acham disso? Eu não sou favorável a isso. Eu, minha pessoa, não sou favorável a isso. Eu escrevi alguma coisa aqui. Estão vindo querendo impor as regras deles, irmãos. Agora surgiu também tocar violão. Eu faz 50 anos que eu estou aprendendo, mas não aprendi ainda a tocar violão. Mas eu gosto de cantar, só o senhor que aguenta me ouvir. Mas tocar violão não é pecado. Mas toco os hinos. Toco os hinos 480 hinos. Trazer eles na igreja para tocar aqui, hino avulso. Traz 20, 30, 40 violão, não sei, e fica tocando o hino avulso dentro da igreja, que é uma propriedade de Deus. Somos responsáveis pela doutrina, pelo ensinamento, por tudo que sai daqui, perante os vizinhos, perante as autoridades também. A congregação sempre foi chamada de uma linha dura. É linha dura mesmo, para entrar no céu precisa dureza da parte de Deus. É duro para aquele que não tem o temor de Deus. Para quem quer espiritual, o Senhor sempre ajudou e sempre ajudará também, certo, irmãos? Então, querem voltar também, toca um hino que põe ritmo no hino. Põe ritmo no hino. O órgão tem ritmo na igreja? Na igreja não tem ritmo, né? Mas estão pondo ritmo nos órgãos, nos hinos. Os hinos são coisas sacras, irmãos. Pode-se cantar num funeral. O que acabou de perder um morto, pode cantar um hino. Mas não é bom que cante uma modinha. Mas um hino pode cantar. E o hino é sagrado. O hino nacional é sagrado. Não podemos vituperá-lo. Não podemos usar a sua melodia ou a sua poesia para qualquer outra coisa. E cantar em todo lugar também. A bandeira é sagrada. E tem a bandeira de nosso Senhor Jesus Cristo, que é sagrada também. Nós estamos amolecendo muito. Todo mundo quer fazer o que quer. Se quer reunir e tocar uma tocata, toca tocata, mas temos 480 hinos. Toca os hinos como no andamento.
na melodia que está escrito, partitura, certo? Canta um hino que parece um bolero, parece uma rumba, parece um tango. Não dá vontade. Os hinos são sacros. É sacro. Sacro quer dizer santos. Induzir a pessoa à comunhão com Deus, ao pensamento, à tranquilidade. Achar facilidade em pensar nas coisas santas de Deus. Então eu, da minha parte, eu não sei como é que está aí as coisas, mas eu não sou a favor, não. Não sou a favor. Se o irmão tiver algum sentimento por alguém que está parado, por alguém que está desviado, busque a palavra. Se Deus te mandar, vai o irmão, vai a irmã. Não estamos proibindo ninguém de ir. Vai você, mas não põe o nome da igreja. A igreja te manda buscar. Diga para eles: Cristo me mandou te resgatar. Você aceita o resgate dentro da doutrina que você abandonou? Ou você quer seguir a tua doutrina? Quer seguir a tua doutrina? Fica onde você está. O que vocês acham, irmãos? Tem gente que está defendendo e acha ruim com a gente. Não temos que amolecer, não, irmão. Todas as denominações e religiões, no final, vão se reunir. Vão se reunir. Congregação, irmãos, está reunido com Cristo Jesus. Nós não nos reuniremos fora da palavra e fora da doutrina. Nosso batismo é o nosso batismo. Outros batismos não nos interessam. Não cabe a nós saber. Cabe àqueles que se batizaram ter certeza. Quem não é batizado não pode tomar Santa Ceia, nem tocar na orquestra. Pode testemunhar, mas não pode ter ministério também. Precisa ser batizado, carregar o peso do batismo, que é uma cruz pesadíssima, e nós provamos já como é pesada. Não posso isso, não posso aquilo, devo guardar isso, devo guardar aquilo, devo me abster disso, abster daquilo. Sou batizado. E quando o inimigo vem e diz: eu sou batizado, não posso mais. Não estou mais ao teu controle, estou ao controle do Espírito Santo que eu recebi no batismo. Acho que está boa essa explicação, né, irmão? Acha que devemos buscar as pessoas que não estão concordando com nós e aceitar a opinião deles? De jeito nenhum. Nós vamos morrer pregando a verdade. Tópico ensina